Aqui, deixa eu só abrir meu microfone, pronto. Excelente noite para vocês aqui que estão juntinho com a gente hoje, dia 13 de outubro. 13 de outubro de 2025. Para quem não me conhece, que está caindo por aqui de paraquedas, sou Ana Cláudia Bezal, sou formada em comunicação e também em marketing, trabalho com desenvolvimento profissional e empresarial. Já há um bom tempo que eu vi aí nessa nossa trajetória e também sou especialista em comunicação. Sou a criadora do Retórica Class, Habilidade Vencedora. Já lancei o meu primeiro livro, estou com mais 2 aí na ponta de agulha para o lançamento, mas isso aí você vai conhecendo, você que está chegando aqui, à medida que você vai me seguindo, você vai conhecendo aí com o que é que eu trabalho e como eu posso ajudar você. E por falar em ajuda, nós decidimos, eu digo nós, porque nos reunimos para simplesmente lançarmos um novo projeto aqui para você. E estamos trazendo nesse novo projeto, nós estamos trazendo essa live de hoje, que tem o objetivo de impactar. Impactar mesmo, é o alto impacto, o poder da estabilidade entre emoção, imagem e comunicação para você que é empreendedora, empreendedor, profissional liberal, para você que está aí tentando mudar de carreira, fazendo transição de carreira, o que isso influencia na sua jornada e na sua caminhada. E aí nós temos parceiras que vão trabalhar junto com a gente nesse projeto. Já vou chamar a primeira e olha, aqui você vai conhecer muita coisa que vai rolar durante as lives que nós vamos fazer, tudo gratuitamente, especialmente para você. Vamos lá, Lourdes Silva. Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui à nossa sala. Olá, Ana Cláudia, boa noite. Eu me chamo Lourdes Silva, sou psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental e mentoria. E o meu objetivo hoje é te auxiliar a dar o primeiro passo para você conquistar qualidade de vida emocional sem perder o foco nos resultados. Olha aí, que coisa boa, né? E para somar por aqui, a gente também tem uma consultora de imagem, Ana Paula Oliveira aqui com a gente. Ana, boa noite. Boa noite, é um prazer para mim estar aqui. Eu sou Ana Paula Oliveira, sou psicopedagoga, consultora de imagem, especialista em visagismo e hoje eu estou aqui para mostrar como a imagem pode ser sua maior aliada na hora de alcançar seus objetivos profissionais e pessoais. Olha que legal, gente. É uma junção para que você possa trabalhar a sua imagem de forma coerente e altamente profissional, tá? Mas, Bezal, qual é o nome desse projeto, né, que vocês agora estão começando? Chama-se Mindset, na verdade, perdão, Mindset e Styler. É uma mentoria que a gente faz para você que é profissional liberal. E aí você vai ter acesso dentro dessa mentoria a um programa específico que vai ajudar você naquela promoção que você deseja a melhorar também as suas reuniões corporativas, negociações, tudo isso dentro de algo muito importante, porque nós vamos estar trabalhando as suas emoções com técnicas através da própria psicologia e vamos também cuidar da sua aparência, da sua imagem, de como você se porta e, claro, da sua comunicação. E hoje o nosso bate-papo é justamente esse: alto impacto, o poder da estabilidade entre emoção, imagem e comunicação. Esse alto impacto que tanto a gente fala, como é que esse poder pode aparecer e como é que ele pode ser, né? Então, você que está chegando agora, que não pegou aqui o início, seja bem-vindo, porque a gente vai falar de algo que é bem importante, que define muita gente de sucesso que está por aí, dentro das suas relações pessoais e também profissionais. Como encontrar esse equilíbrio, como equilibrar o meu eu com a postura que o mercado está cobrando e está pedindo hoje. Porque muitas vezes a gente até sente assim, mas será que minhas emoções realmente
não atrapalha essa minha jornada? Será que minhas emoções não atrapalham a minha vida? Então, a gente precisa refletir, porque muitas vezes as nossas emoções atrapalham a nossa imagem e atrapalham também a nossa comunicação. Do ponto de vista da emoção, eis aí o que a gente tem que prestar atenção, que é a autossugestão emocional, que é uma base do nosso impacto. E para falar um pouquinho disso, eu já vou passar aqui a bola da vez para você ir conhecendo como é que vai ser esse nosso lance aqui, desses nossos bate-papos, com a Lourdes Silva. É com você, Lourdes. Obrigada, Ana Cláudia. Então, e para começar, você já tentou esconder seus sentimentos? Para a maioria das pessoas, isso é extremamente difícil. As emoções, elas se manifestam através de expressões faciais, corporais, tom de voz e comportamentos que são reveladores. Então, em vez de tentar ficar ocultando ou ignorar os sentimentos, focar em reconhecê-los tanto em si mesmo quanto nos outros pode transformá-lo em um profissional muito mais eficaz. E trazendo a emoção como ponto de partida para o ato impacto, quase um trava-língua, meninas, nada mais que importante em falarmos sobre o autoconhecimento e um outro conceito muito importante que é a inteligência emocional. E você? Sabe o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de perceber, acessar e gerenciar emoções. Será justamente através desse conhecimento emocional que vai possibilitar que o indivíduo regule de uma forma reflexivamente os seus pensamentos e emoções. Então, a inteligência emocional não é apenas em estar ciente das próprias emoções, mas em usar essas emoções de forma funcional. Podem ser usadas para facilitar certos processos cognitivos, como a criatividade, a atenção e o raciocínio indutivo. Então, partindo dessa ideia, pessoas em humor positivo, elas tendem a ter percepções elevadas de seu sucesso futuro e autoeficácia. Então, talvez vocês já devam ter escutado falar, né, sobre o Daniel Goleman, que é muito conhecido na área de estudos da inteligência emocional, onde ele vai classificar 5 pilares. E hoje eu vou falar especificamente do primeiro pilar, que é a autoconsciência, que nada mais é do que o saber de que forma eu costumo me comportar em determinadas situações e o impacto que elas têm em nossos pensamentos e comportamentos. Ou seja, seria mais ou menos o autoconhecimento da minha própria personalidade, das minhas habilidades, das minhas competências, das minhas qualidades, das minhas emoções e dos meus comportamentos. E talvez você esteja se perguntando, mas qual, então, a importância dessa estabilidade emocional para o ato impacto, né? Vai ser transmitir a mensagem com autenticidade, com confiança e resiliência, mesmo diante dos desafios do dia a dia. Então, emoções genuínas e controladas, elas são mais eficazes para gerar empatia e construir conexões profundas com o público. Então, se pensarmos em situações como líderes de negócios, né? Empresários, líderes, CEOs, que se mantêm calmos e transparentes em uma crise, que aí estão mostrando essa estabilidade emocional, eles vão inspirar confiança em seus funcionários e em seus clientes. Se pensarmos em outros ramos comerciais, como oradores, palestrantes ou pessoas que desempenham funções que precisam se apresentar. Então, ela precisa demonstrar uma paixão genuína, que está aí a emoção, que vai gerar justamente um alto impacto na plateia, que vai fazer com que ele convença ou que ele mostre realmente aquele objetivo dele. Se colocarmos em outra situação, empresas de sucesso. Então, empresas que geram uma conexão emocional através de seus valores, que são as emoções, eles constroem lealdade e reputação ao longo do prazo desse tempo, né? Se pensarmos em outros tipos, grupos liderados por gerentes de venda, né, que tendiam a experimentar humores positivos no trabalho, proporcionalmente, o atendimento deles vai ser o quê?
ao cliente vai ser com maior qualidade em relação aos grupos liderados por pessoas que tendem a ter um humor negativo. Então, um profissional, um líder, que mantém mais o bom humor, se pensarmos em suas percepções e avaliações, elas tendem a ser mais favoráveis, associando as informações positivas. Então, essa pessoa ela vai apresentar comportamento de maior autoconfiança, propensas a levar o crédito pelo sucesso, a evitar a culpa pelas falhas, serem mais flexíveis nas atividades, criativas e úteis para a organização. Então, mais e mais pessoas apresentam dificuldade de diferenciar o humor, as emoções, dos sentimentos. Então, por isso que é fundamental nós conhecermos as nossas emoções, para então a gente interpretar as situações. Então, por que essas emoções são tão importantes e influenciam tanto? Porque elas podem moldar opiniões, influenciar comportamentos e até determinar decisões de compra. Então, retomando, as emoções positivas, como alegria, confiança ou empatia, elas não apenas captam a atenção do público, mas também incentivam a lealdade e ao engajamento. Por outro lado, emoções negativas, como o medo, a tristeza, podem ser usadas estrategicamente, destacar problemas e apresentar, na verdade, soluções. Só que tornando essa comunicação muito mais impactante. Então, se eu tenho uma questão muito difícil que está ali, né, vai ser necessário pontuar, mas também vai ser necessário eu trazer soluções para aquela questão. Então, profissionais com alta inteligência emocional conseguem usar as emoções para influenciar, inspirar e construir relacionamentos sólidos, impactando diretamente o sucesso de uma organização. E eu sempre falo, pessoas que aprendem a lidar melhor consigo acabam lidando melhor com as pessoas. Então, alinhar o que você sente, que é a estabilidade emocional, como você se apresenta, que é a imagem, que a colega Ana Paula vai falar, e o que você diz, que é o que a Ana Cláudia vai falar, gera justamente um impacto positivo e confiável na vida profissional desse sujeito. Não é, meninas? E o interessante é que quanto mais você se afasta de você mesmo, de entender as suas emoções, de conhecer as suas emoções e aprender a lidar com elas, mais difícil fica a sua comunicação. E isso acaba afetando, de certa forma, também a imagem que você está transmitindo. Isso vai fazer com que o seu visual é interessante demais isso, gente, porque a emoção, ela é transmitida através do nosso visual. Então, como é o meu visual? Que imagem eu estou passando para as pessoas, né? Será que a imagem é só vaidade? Existe uma coerência visual com a mensagem que eu estou transmitindo? E é por isso que a Ana Paula também vai fazer parte desse nosso projeto, tá? E esse pacto que a gente está fazendo aqui, né? Que é tão importante isso que a gente está trazendo aqui para vocês, esse ato impacto é justamente, né? Porque não é só o impacto da coisa, mas é o ato em si de você poder colocar isso à prova na sua vida e de você poder praticar. Mas isso tem muito a ver, a aparência, também como eu me sinto emocionalmente, né? Ela também fala sobre isso. Exatamente, né? Então, é interessante, assim, como na hora que Lourdes estava falando a questão da inteligência emocional, dos sentimentos, né? Toda essa questão da emoção, a imagem, hoje em dia, ela deixou de ser aquela coisa só relacionada à moda, roupa, né? Então, está muito mais além do que isso. A nossa imagem hoje, ela é a parte visível das nossas emoções. É aquilo que a gente sente, a gente consegue demonstrar por meio das nossas roupas, por meio da nossa postura e por meio das nossas expressões sociais. Né? A maneira como a gente olha, até mesmo questões físicas, como se a pupila dilata, se ela retrai, né? Isso aí vai ser reflexo do que a gente está sentindo no momento. Em relação às roupas, por exemplo, a roupa ela vai ser a camada mais externa, né, da comunicação. Então, a gente às vezes faz algumas escolhas inconscientes. Por exemplo, se a gente está triste, depressivo, então o que a gente vai
tentar fazer? A gente vai procurar alguma coisa que nos conforte, é alguma coisa que melhore aquele sofrimento. Então, relacionado às roupas, o que, que a gente vai procurar? Uma roupa que seja mais funcional, que seja mais confortável, então que não dê muito, não seja muito colorido, porque a gente não está assim interessado em transmitir alegria, né? Vivacidade. A gente está introspectivo, está triste. Então nós vamos procurar roupas de cores neutras, de cores escuras, nenhuma atenção para a questão de acessórios, maquiagem. Então a roupa ela vai ser uma camuflagem, né? Vai ser uma armadura que vai nos proteger do que está à nossa volta. E aí vem, se a gente está entusiasmado, se a gente está muito confiante, o que, que a gente vai fazer? A gente quer mostrar isso para todo mundo. Então, isso vai refletir nas nossas roupas, né? Na nossa vestimenta. Aí sim, a gente vai procurar acessórios, a gente vai procurar uma maquiagem mais alegre, mais colorida, a gente vai procurar roupas com cores mais vibrantes para transmitir isso aí. Então, a pessoa, ela está disposta a aparecer, ela quer ser vista. Então, a roupa vai mostrar isso aí. Aí vem a questão do controle e o estresse. A gente vê que existem pessoas que são muito perfeccionistas, né? Que usam aquelas roupas, como a gente costumava dizer, engomadinho, né? Então a gente vê que essas pessoas, às vezes, escolhem determinados tipos de roupa justamente por conta disso. Então a pessoa está muito nervosa, está muito estressada, então ela vai usar uma roupa mais engomada, mais estruturada, com um corte mais perfeito, né? Aquilo que tenha o mínimo de imperfeição possível. Então, não significa que a pessoa que não está estressada vá ser desleixada com a vestimenta, de jeito nenhum. Mas é um ponto que a gente observa em pessoas que estão em situação de alto estresse. Aí depois vem a questão da postura. É a nossa postura, a maneira como a gente senta, como a gente se movimenta, também é um reflexo mais direto ainda da nossa energia física e mental também. Por exemplo, se a pessoa está insegura, se ela está com medo, até numa apresentação, alguma coisa assim, ela vai fazer o quê? A tendência é que ela tente se esconder. Até na sala de aula, por exemplo, né? Sempre tem aqueles que sentam lá no fundo e ficam escondidinhos, né? Quando a gente vê que vai ter participação, que o professor vai fazer uma pergunta aos alunos, então a pessoa, se pudesse, entrava debaixo da mesa para se esconder. Então, nem sempre isso é possível, na maioria das vezes não é. Então, o que é que a gente faz? A pessoa que é muito tímida, que é muito insegura, que sente muito medo, inconscientemente ela vai se encolhendo, e o corpo vai mostrar isso aí, né, esse sentimento que ela está ali. A pessoa que está empoderada, é o que está mais relaxada. Relaxada, que eu digo, é mais à vontade com determinada situação. O que, que ela vai fazer? Por estar confiante, dependendo da situação, dependendo do contexto, então ela vai ocupar mais espaço, né, em relação aos braços, às pernas, né, abertos. De repente, aquela pose da Mulher Maravilha, né, com as mãos na cintura, isso aí é uma postura de poder também. Às vezes, quando a gente está muito à vontade, que a gente encosta na cadeira, coloca assim as mãos por trás da cabeça, também demonstra esse sentimento, esse relaxamento. Ou quando a gente está cansado ou desinteressado no assunto, a gente faz de conta que está prestando atenção, mas na realidade a gente inclina a cabeça, ou de repente se apoia em alguma superfície, né? Coloca assim a mão no queixo. Aquilo não é porque a gente está prestando atenção, pelo contrário, a gente está tentando disfarçar e não está interessado naquilo que a gente está vendo. E aí vem a questão do rosto, que é o cartão de visita. É a primeira coisa, quando chega alguém, a primeira coisa que a gente olha é o rosto, não é isso? Então, aí tem a expressão genuína e tem o disfarce. Como é que a gente consegue distinguir um do outro? Um exemplo é a parte, essa musculatura em volta dos olhos. Vocês já prestaram atenção, quando às vezes a gente, aqui no Nordeste, a gente costuma dizer que alguém chegou com um sorriso amarelo, né?
quando a pessoa dá aquele sorrisinho assim, só por educação. Então, isso praticamente não movimenta essa área ao redor dos olhos. Mas quando a pessoa sorri com vontade, espontaneamente, a primeira coisa que aparece, né? Os pés de galinha, que nem sempre são por conta de sinais da idade, mas por conta do sorriso espontâneo. Então, a principal característica de um sorriso espontâneo é isso aí. Aí depois, nós podemos ver que a questão da pupila, que eu falei, né? Quando ela se dilata ou quando ela se retrai. A gente pode observar isso quando a pupila dilata se a pessoa está muito interessada no assunto, se ela está muito excitada, muito animada com alguma situação, então, geralmente, o corpo vai mandar essa mensagem assim, a pupila dilata. No olho castanho, a gente não percebe tanto, mas se a pessoa tiver os olhos claros, a gente vai perceber isso com mais facilidade. A piscada. Se a pessoa começa a piscar muito, significa que ela está mais ansiosa, ela está mais nervosa. Agora, se ela está entediada, ela vai ficar com o olhar fixo, né? Nem pisca. Isso pode, às vezes, a gente dizer, fulano está tão interessado no assunto que nem pisca. Não necessariamente, ele pode estar ao contrário, desinteressado. E, para resumir tudo isso, um exemplo que a gente pode citar em relação à vestimenta. As mulheres, principalmente, né? Quando a gente está com pressa, quando a gente está muito ansioso com alguma coisa, a gente abre o guarda-roupa e a primeira coisa que a gente geralmente pega, posso dizer por mim, a primeira coisa que a gente tem lá dentro é o quê? Aquele pretinho básico. A gente diz que com esse pretinho básico não tem erro. Então, ali vai no pretinho, né, uma roupa preta na questão da armadura. É porque inconscientemente vai esconder essa situação que a gente está apressado, estressado, né, por meio da roupa. Então, está tudo interrelacionado, né, a questão da emoção. A emoção vai ser observada por meio da nossa imagem. Isso aí relacionado à vestimenta, né, que antes era relacionado só à moda, é o que tivesse na moda, se a gente usasse, a gente estaria bem vestido. Ou se a gente usar uma roupa cara, a gente está bem vestido. E na realidade, hoje em dia, não é só isso. Né? A gente tem que alinhar a questão da moda com as nossas emoções, com o que a gente quer transmitir e a questão da postura, do olhar, a questão do sorriso, né? E outras coisas que a gente vai falar mais adiante aí. Pois é, gente. Então, vocês vejam que esse nosso projeto aqui vai trazer um montão de informação que vai ajudar todos vocês. E o que a Ana falou aí com relação a tanto a parte emocional como a parte de comunicação corporal é fundamental. Por quê? Porque são sinais que muitas vezes eu não estou confortável, né, Lourdes? E esse desconforto vai fazer com que a minha comunicação apite. E aí vai para a cor da roupa. Quando a mulher é muito prática, porque eu conheço pessoas muito práticas, que eu não vou dizer que sou eu, quando a pessoa é muito prática, a pessoa faz assim, ó, 5 vestidinhos, pá, 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 que já pendura lá, tô com muita pressa, o primeiro que pegar já coube, né? Porque assim, você não precisa pensar muito, porque senão você vai gastar muita energia. Quanta energia a gente desperdiça preocupado com a cor da roupa, com o que vai usar, com qual sapato combina. E aí, quando você já monta, que você já tem as peças chaves que vão combinar com o tom do cabelo, com o tom da pele, com a sua estrutura corporal, que vão sempre estar alinhada aos seus valores e ao seu perfil, e tudo isso você só vai descobrir quando você está com a sua emoção, digamos, eu não vou dizer equilibrada, mas quando você identifica a raiz das suas emoções, que são os gatilhos que levam você muitas vezes a se desestruturar, né, Lourdes? Isso. Além de não só identificar os gatilhos, nomeá-los e aprender a lidar com eles, porque não adianta só eu nomeá-los. É muito comum encontrar adultos que não sabem realmente nomear aquela emoção, que confundem, às vezes, alegria com euforia, tristeza com medo, ansiedade com medo. Então, não só eu saber
qual emoção eu estou sentindo, mas também o que eu estou passando para o outro, como a própria Ana Paula fala, né? Então, às vezes, a minha vestimenta é a minha armadura. Eu estou com medo, então eu vou lá, me engravato todo para que as pessoas não percebam, né? Às vezes eu estou estressada, e aí vai ser o meu mecanismo de recompensa, vai ser comprar coisas que às vezes nunca eu vou usar. Então, eu não vou direto ao ponto, eu não passo uma credibilidade na minha imagem, na minha forma de falar, porque nem eu sei o que eu estou sentindo. E na mentoria... me identificar. Isso! Quem sou eu? Não consigo me identificar. E aí, quando eu não consigo me identificar, o que é que eu faço? Saio comprando, abro o meu closet, o meu roupeiro. O mecanismo de recompensa. Tá uma bagunça, nada combina com nada, nada conversa com nada. Se você, gente, presta atenção, isso é muito sério. Se você abrir seu closet, o seu roupeiro, ou você olhar para os seus sapatos, para suas camisetinhas, suas blusinhas básicas, né? Se você abrir o seu roupeiro, você olhar e dizer, não tenho nada para vestir, primeira coisa que você tem que se perguntar é, o que é que eu estou sentindo hoje? É a primeira pergunta que você tem que responder do dia. Ou talvez... uma consultoria de imagem. Ou talvez que baderna está dentro de mim que eu não consigo, dentre tantas opções, identificar o que eu realmente quero. Porque aquele monte de opção que está ali diz muito sobre você. Como Sim. As cores falam muito sobre você. Então, veja, pessoal, isso aqui é só uma degustação. São apenas meia hora, né? Essa é a primeira parte do ato impacto. Porque a gente não consegue falar desse tema em 30 minutos. Tá? Nós vamos precisar de mais. Então, esse aqui é o nosso primeiro quadro do Ato Impacto. Nós vamos ter um segundo quadro aqui do Ato Impacto para você, para a gente dar uma fechada aqui nesse raciocínio. E é importante que, mais uma vez, seja homem, seja mulher, não importa qual é o seu sexo. Se você abriu o seu roupeiro, se você olhou, tudo isso parte do pressuposto. Será que eu estou sendo fiel a quem eu sou? Será que eu realmente conheço e sei identificar o que eu estou sentindo agora, logo pela manhã, antes de sair de casa para o trabalho, que eu não consigo... Tem gente que vai dormir à noite e perde o sono imaginando o que é que vai vestir no outro dia. Né? Isso aí tem muito a ver com a sua identidade pessoal, né, Ana? Tem. Isso é muito forte. Tem sim. E, assim, a questão da consultoria de imagem, né? Tem gente que, quando a gente fala consultoria de imagem, ele fala, não, mas eu vou gastar dinheiro com isso. Não, é muito melhor você investir numa consultoria de imagem do que você gastar com roupas que você muitas vezes não vai vestir nenhuma vez. Quantas pessoas eu já vi fazendo doação, vendendo, né, em bazar, alguma coisa assim, roupa com etiqueta. Porque comprou na hora. Muita gente faz isso. Eu tenho muitos pacientes que nós trabalhamos justamente a compulsão, né, por compras. Pois é, a pessoa vê, acha lindo, aí quando compra já sabe até a situação em que vai vestir aquela roupa. Isso. Mas aí quando chega o dia, a ocasião, aí olha e a roupa já não serve mais para aquela ocasião, aí ela já vai e compra uma outra. Mais uma roupa para o guarda-roupa, que talvez ela vai usar uma vez e nunca mais ela vai vestir. Então, a consultoria ela vai ajudar nisso aí. Você ser estratégico. Você vai ter ali já tudo arrumadinho, tudo organizado, o que combina com o que, a calça combina com a blusa, com o blazer, com a saia, quantos vestidos você precisa, macacão, tudo isso organizado. Né? Então, nem o guarda-roupa vai estar cheio de coisas que você vai ficar perdido e nem você vai abrir e dizer, não tenho roupa. É a solução desse problema. Eu vou dar uma dica. Tá, e eu vou dar uma dica, né? Ao final de cada noite, né, reserve 5 minutinhos para você responder 3 perguntas muito importantes. A primeira, qual foi a emoção mais forte que eu senti hoje? Foi positiva ou foi negativa? A segunda, o que exatamente aconteceu que desencadeou essa emoção? Então, qual foi o gatilho que fez isso? E a terceira, como o meu corpo reagiu? Meu coração acelerou, meus ombros ficaram tensos, a minha fisionomia do rosto, ela modificou. Então, vou dar só um exemplo que fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor que eu senti raiva quando o meu colega interrompeu minha apresentação. Aí o gatilho foi o quê? Foi ele querer questionar
as minhas questões, os meus dados publicamente. Então, o meu corpo reagiu como? Com calor, o rosto ficou avermelhado, né? A depender da situação, poderia ter sido até pior. Então, o que a gente faz? A gente vai pensar em como eu reajo, para depois a gente te explicar como é que a gente lida, isso é na próxima live, né, meninas? Isso. Como que a gente vai autogerir, então, essas emoções todas que nós estamos sentindo. Bom, chegamos ao final aqui desse nosso primeiro bate-papo. Aqui foi mais uma introdução do que um bate-papo, tá? A gente volta mais uma vez aqui para falarmos a respeito do ato-impacto, o poder da estabilidade entre emoção, imagem e comunicação, na nossa segunda live, que vai ser de hoje a 8. Então, você não perde. Às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui, ó, guardando aqui por você, e você aí do outro lado, juntinho com a gente. Lourdes Silva, psicóloga aqui conosco, muito obrigada, gratidão, e a gente vai permanecer nesse nosso bate-papo. Ana Paula Oliveira, consultora de imagem também, e eu juntinhos aqui, para que a gente juntos, nesse nosso Mindset Styler, possa estar com você dentro dessa nossa mentoria online, porque isso aqui serve para você. Vai pegando essas dicas, vai anotando e vai caprichando. Meninas, cheiro para vocês, boa noite. Lourdes. Abraço, boa noite, foi um prazer, e a gente espera vocês na próxima live. Ana Paula? Isso, foi ótimo. Para ser só a introdução, só a apresentação, o lançamento foi ótimo. Imagine o que é que vem por aí depois. Então, quem for assistindo aos próximos, com certeza não vai se arrepender. Pois é. Tchau, gente. Cheirinho, coraçãozinho aí para vocês, tá? Até semana que vem, às 8 horas da noite. Próxima segunda, a gente tem um encontro marcado aqui.